Bom, galera, então a gente fez todas essas partes ali em cima, tá? Vocês viram que tem treino bem diferenciado pra gente fazer traço, experimentar todos os tipos de traço, o que a gente quer usar de agulha, voltagem e tudo mais. A gente treinou sombras, passagens de tons, sombras que ficam mais homogêneas, menos homogêneas, passagem de tom de um lado para o outro, a diferença de voltagem aqui, uma pigmentação sólida com a diferença de voltagem. Aqui vocês viram que na pigmentação sólida a voltagem não altera tanto na questão de quanto entra de pigmento, mas que tem uma diferença grande sim no quanto vai machucar a pele e tudo mais. Tudo isso vocês viram aí no exercício, né? Então agora a gente vai trabalhar o seguinte. Primeira coisa que a gente vai fazer. Aqui, vocês vão aproveitar todo esse treino depois, tá? Vocês vão aproveitar todo esse treino depois. O que a gente vai fazer? A gente vai aprender a fazer passadas, tá? Então, o que a gente vai fazer nesse treino aqui de rastelado? A gente vai tentar fazer passadas, tá? Deixa eu botar um pouquinho menos de agulha para fora aqui. Tá. A gente vai tentar fazer passadas no movimento do círculo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão encaixar o dedo aqui e treinar esse movimento circular, tá? Só que essa passada ela não vai ser um traço, a gente vai fazer isso rápido e a gente vai fazer sempre assim, ó. Vamos supor que o traço é aqui, tá? A gente vai fazer assim, sempre jogando a agulha para cima no final, tá? Seja na forma de pêndulo, que a gente vai fazer assim, ou enfim. Eu vou mostrar para vocês aqui isso. Para essa parte eu estou usando já 7 volts, tá? Diminui bastante a voltagem, porque eu quero mostrar o espaçamento entre uma batida e outra para vocês, tá? Então, a gente vai trabalhar com 7 volts e só o preto puro aqui. A gente não vai usar diluente. Então, vamos lá. O que a gente vai começar na passada? A gente vai começar a tentar fazer esse movimento aqui dentro desse círculo, tá? Desse semicírculo. Então, a gente vai fazendo passadas assim, ó. Bem de leve, tá? Aí, vocês vão fazendo essa pigmentação assim. Tentando atingir ali a borda e parar na borda, tá? Ó. Vou mostrar para vocês a textura que dá isso aqui de movimento, tá? Essa pigmentação ela tá bem suave, tá? Bem suave mesmo, eu tô só tentando fazer o movimento mesmo. Quanto mais para baixo chegar, mais curvado eu vou fazer esse movimento, tá? Então vai fazendo isso aqui, esse primeiro exercício aqui, essa primeira parte aqui, é mais para vocês pegarem o movimento mesmo, que depois a gente vai trabalhar outras coisas, tá? Ó, vai limpando, vendo o resultado, vocês vão vendo que só esse movimento aqui ele já vai dando uma textura, ó, quase de sombra, tá? Então vamos lá, vamos trabalhando aqui. Aqui a gente não tem objetivo nenhum a não ser tentar não passar dessas bordas, tá? E fazer uma pigmentação superficial. Então vamos lá. A gente vai começar por baixo aqui, vamos subindo. Depois vocês podem fazer o inverso, ir por cima e descendo. Aí é a parte do treino que a gente vai só experimentando, tá? Ó, aqui a gente já tem uma textura super boa, tá? A gente já tá com um movimento, com uma textura super boa, uma pigmentação super bacana, tá? Isso aqui já é praticamente um dot speed, certo? Por que a gente vai fazer isso curvado e não reto? Se a gente fizer reto, a gente não vai ter a sensação de movimento, essa sensação de que essa linha vem, desce e sobe. E quanto mais ela desce, mais inclinado fica a curva, tá? Bom, feito isso, vocês estão vendo que é super rápido essa parte aqui, né? Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar agora de borda para o meio, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a pigmentação dessa borda lá para o meio e vai tentar parar no meio. Nesse momento que a gente vai fazer isso aqui, ó. Pigmenta e tira, tá? Esse aqui é o rastelado, certo? Já vou mostrar para vocês como fazer ele de uma forma melhor ainda, tá? Por enquanto a gente vai se apegar primeiro à parte das bordas. Então vamos lá, ó. Chegou aqui, ó, encostou na borda, arrasta e joga para o meio. Sempre seguindo aquela curva que a gente está fazendo, tá? Já vou mostrar para vocês porquê e vocês vão ver o resultado, que legal que fica. Ó. Fazer mais uma vez. Tentando chegar até o meio, tá? E sempre seguindo o movimento da curva que a gente tinha feito antes. Ó. Viram que legal? Olha a sombrinha. Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Ainda não limpei, mas olha só que legal, ó. Tá vendo que já fica a sombrinha ali no canto e no meio todo texturizado, tá? Então,
Feito isso, a gente vai fazer agora no sentido inverso. Ó, quando a gente está trabalhando com rastelado, tá? Trazer daqui para cá é um pouquinho mais complicado. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras mais complicado, tá? Então daqui para lá, às vezes é mais complicado, às vezes é mais fácil, mas vocês vão fazer essa experiência e experimentar isso aí, tá? Deixa eu só ter certeza que eu tô com foco direitinho para não estragar o vídeo para vocês. Tá? Então vamos lá. Trabalhando sempre com preto puro, 7 volts, tá? O que a gente vai fazer? Cravou a agulha, joga até o meio e arrasta. E seguindo sempre aquela nossa curva, lembra? Aquela nossa curva, quando chegar mais embaixo, a gente vai inclinando mais lá para baixo. Tá? Ó, já fizemos uma vez, uma passada. De novo. Pronto, tá? Aí tá aqui. Vou mostrar o resultado para vocês. Ó, olha que legal, a gente já conseguiu trazer... Puxar de novo o foco aqui, ó. Ó, a gente já conseguiu trazer a sombra nos ladinhos e uma textura no meio aqui, certo? Então, o que é esse treino aqui dessa parte do rastelado, tá? É para vocês entenderem como é simples para fazer um rastelado. A gente fez aqui super simples, tá? Deixa eu tentar virar aqui para vocês conseguirem enxergar um pouquinho melhor. Ó. A gente fez super simples esse rastelado aqui, certo? Agora a gente vai entender qual a diferença da voltagem para a gente fazer esse rastelado. Para isso a gente vai usar esses círculos, certo? Vamos usar esses círculos aqui para isso então. Então eu vou fazer um rastelado com 10 volts. 10 volts, tá? Esse círculo aqui a gente vai usar todo ele avulso, só pra gente conseguir perceber a diferença do rastelado. Eu vou usar a mesma velocidade de mão, tá? Então vamos lá, eu vou fazer daqui pra lá, tá? Ó, crava e arrasta ela pra cima. Deixa lá em cima, joga ela lá pra cima, tá? Ó, aqui é um rastelado com 10 volts. Vamos diminuir bastante. Vamos diminuindo de 2 em 2, tá? Vamos ver como é que fica um rastelado com 8 volts. Gente, lembrando que isso vai variar de máquina para máquina, tá? Ó, 8 volts. Tá? E agora vamos tentar um rastelado com 6 volts. Aqui do ladinho, 6 volts, ó. Usando a mesma velocidade da mão, tá? Para os três. Ó. Pronto, eu vou até fazer uma coisa aqui pra gente ilustrar direitinho, tá? Ó, vou botar aqui 6. Vou botar aqui 8. E vou botar aqui 10. Tá? Então vamos lá, ó. Agora eu vou puxar de novo o zoom aí para perto para mostrar para vocês direitinho a diferença de um rastelado para o outro. Ó. Vocês estão conseguindo perceber a diferença? 10 volts, isso aqui não ficou um rastelado, ficou riscos falhados, tá? 8 volts, a gente tem um rastelado já, a gente já tem um rastelado mais marcado. Agora olha com 6 volts como a gente consegue ter muito mais a sensação de pontinhos espalhando, tá? Então, nesse caso aqui eu faria com 6, 6,5, tá? Para garantir que eu vou conseguir ter um rastelado bem direitinho. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Bom, a gente já sabe que vai trabalhar com 6 volts, né? Então, se a gente sabe que vai trabalhar com 6 volts, vou botar 6,5, tá? Para dar um pouquinho mais de... eu poder trabalhar um pouquinho mais com a velocidade da mão. Isso também, ó, vou falar sem parar aí, mas eu sei que é conteúdo bom para vocês. Isso é da forma que eu gosto, da velocidade da mão que eu gosto de trabalhar, tá? Vocês vão ter que encontrar na velocidade da mão de vocês qual a voltagem que melhor encaixa. Às vezes vocês vão querer fazer com 10 volts e fazer a passada assim, ó, vá, 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 super rápido, tá?
Então fica a critério de vocês aí, vocês que vão experimentando, ver como é que fica melhor para vocês. Também vai variar de máquina para máquina e tudo mais, certo? Mas vamos lá então. A gente vai fazer agora a mesma experiência, ó, eu vou fazer a mesma experiência de 6, 8 e 10, tá? Com uma agulha de 7 RL, tá? Vou usar uma agulha de 7 RL aqui. Então a gente vai ver a diferença de rastelado de uma 7 RL. Eu tô sem uma 5 RL aqui para mostrar para vocês, tá? Mas vamos ver o rastelado de uma 7 RL. A gente consegue trabalhar já muito melhor sem ficar grudando na pele, tá? Então a gente tem aqui, ó, 6. Pronto. Agora a gente vai fazer o mesmo teste com 8 volts. Mesma velocidade da mão, tá? 8 volts. Ó. 8 volts. Tá? E agora o mesmo teste, mesma velocidade com 10 volts. Então vamos lá. Ó, com 10 volts. Agora eu vou limpar para vocês e mostrar para vocês aqui a diferença de voltagem. A gente está usando a mesma velocidade e a mesma agulha, tá? Só para mostrar a diferença de voltagem. Ó, então aqui a gente já percebe, aqui ó, bem direitinho os pontinhos, tá? Os pontinhos já mais junto, formando mais um traço, e aqui com 10, um traço. Então a gente não tem um rastelado aqui, certo? A gente vai ter rastelado com 6 volts, 6,5, tá? Bom, então o que a gente tem aqui? A gente já tem a nossa experiência, o nosso teste, né? A gente já sabe que uma 7RL ela fica com os pontos muito grossos. Eu não gosto desse rastelado assim. Eu gosto do rastelado mais fininho. O ideal seria usar uma 5RL, mas eu não tenho 5RL aqui. Então vou treinar com a 3, tá? A gente já sabe a agulha certa para usar. Então a 7RL não é um rastelado que me agrada. A gente já sabe a voltagem que usar. Eu gostei de 6, quase gostei de 8 porque eu posso trabalhar mais rápido com a mão. Mas eu vou usar um 6,5 aqui. Então a partir de agora eu vou trabalhar com 6 volts e meio, tá? A gente sabe que 10 volts sempre vai ficar marcado um traço. Por mais que a gente faça com a mão super rápido, é difícil da gente controlar esse rastelado dessa forma. Então a gente vai usar 6 volts e meio com uma 3RL. Tá? A gente vai usar essa experiência que a gente teve aqui, tá? E aí a gente vai lá para o nosso último semicírculo, nossa última meia-lua ali, e trabalhar nela de forma bem livre, tá? Trabalhar o rastelado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai experimentar o rastelado de várias formas. Então vai lá, pega a agulha, liga a máquina, tá? E aí esquece, vai trabalhando o rastelado de várias formas. Começa mais lento e vai soltando. Começa rápido já soltando. Vai experimentando de várias formas assim, de trás para frente, de frente para trás, tá? Vê até onde vocês conseguem manter a linha do rastelado direitinho, tá? Ó, limpa, vai vendo o resultado que vocês estão tendo, tá? O rastelado ele fica bem legal quando a gente consegue um espaçamento bem grande de pontos, certo? Eu sei que vai ficar um pouco complicado de vocês verem aqui no vídeo, mas vocês vão ter, como eu disse, vocês vão ter a foto aí, a imagem a foto desse treino em referência. Vocês podem deixar ali do ladinho e ir acompanhando, ver como é que fica, como que vocês preferem os traços, os rastelados e tudo mais. Então a partir de agora é a parte mais legal do treino, tá? É a gente ir brincando, ver como é que a gente consegue fazer esse rastelado de uma forma mais bacana que nos agrade mais, tá? Eu já tenho uma base de como eu gosto do rastelado, então eu já vou naturalmente, eu vou seguir sempre nessa velocidade, nessa pigmentação, tá? Mas vocês podem ir procurando a forma ideal para vocês, como que vocês preferem trabalhar, se vocês querem botar mais agulha ou menos agulha, tá? Eu acho que isso é até um treino legal da gente fazer. Deixa eu colocar menos agulha para fora, vou deixar só uma pontinha de agulha ali e vamos trabalhar desse lado para cá, ó. Então dessa forma que eu já vou conseguir quase encostar a biqueira para fazer esse rastelado. Vamos lá.
Uma coisa importante quando vocês estiverem fazendo rastelado é o seguinte. Ó, tentem não fazer, aproveitem esse treino justamente para treinar isso. Tentem não fazer isso aqui, ó. Tá? Porque o que vai acontecer? No fim, vocês não vão ter um rastelado, vocês vão ter pontos aleatórios que não vão chegar a lugar nenhum. E é importante que o rastelado ele siga a forma do desenho. Como a gente viu aqui, vocês conseguem perceber que aqui é um vão, que aqui é uma descida, por conta dessa textura que a gente está aplicando. Da mesma forma aqui, vocês conseguem ver que essa meia-lua, ela tá para cima, ela tá mais direcionada para cima. Por que ela tá mais direcionada para cima? Porque a gente está fazendo o círculo, fazendo no sentido do círculo, tá? Então a gente está dando esse volume aqui para ela, tá? E aí vocês vão trabalhando, vendo como é que vocês preferem, agulha mais para fora, agulha mais para dentro, botar bastante tinta para poder fazer vários rastelados seguidos ou ir parando a cada rastelado para conseguir fazer um. E a gente vai trabalhando isso aqui, certo? Eu já me enrolei todo aí. Ó, pode treinar um vai para lá, um para cá, um para lá, um para cá. Lembra, é bem importante isso, tá? Lembrem de manter sempre o sentido da pigmentação, o sentido do círculo, nesse caso aqui, pra gente já dar um volume, tá? Porque assim, o que acontece? Deixa eu mostrar pra vocês. Agora eu vou fazer esse rastelado todo no sentido inverso, ó. Vamos fazer esse rastelado todo pra lá, ó. Só quero poder ilustrar aqui pra vocês, pra mostrar como isso pode quebrar o sentido do nosso desenho, tá? Até funciona num esquema de rachura, tá? Isso vai funcionar bastante quando vocês quiserem ter essa ideia de... Não é rachura, é cross-hatching que chama, tá? Então vocês vão ter essa sombra mais cruzada. Mas ó, deixa eu mostrar direitinho aqui pra vocês. Ó, aqui a gente tem bem direitinho ele acompanhando o círculo. Aqui a gente já tem uma área mais sombreada. Então muitas vezes quando a gente está fazendo na tatuagem, a gente não vai querer mudar essa direção do rastelado, tá? A não ser que seja o objetivo de vocês, fazer um cross-hatching, tá? Mas aí, no cross-hatching, o que eu recomendaria a vocês nesse caso? Isso aqui já é mais dica de desenho, tá? Mas aí também já fica legal pro treino. Se vocês quiserem fazer dessa forma, vocês podem fazer da seguinte forma aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ao invés de vocês fazerem ele reto indo para baixo, tá? Vocês podem fazer ele assim, ó. Nesse sentido aqui. Segue curvado. Segue um sentido curvado, ó. Que aí dessa forma, vocês vão seguindo o sentido do desenho, ó. Pode até puxar daqui pra cá, ó. Tá? Assim vocês vão fazer e seguindo o sentido do desenho também. Isso já é uma coisa bem bacana, isso já é um tipo de sombra um pouquinho diferente, tá? O rastelado não necessariamente a gente só vai usar para fazer aquele rastelado bonito de flor e coisa assim, tá? A gente pode usar ele em vários pontos da tatuagem. Então tentem sempre seguir o sentido do círculo, tá? Ali, ó. A gente segue o sentido do círculo e aí ele não vai destoar tanto quanto se a gente fizer um rastelado já mais perdido, tá? Aqui mesma coisa, a gente vai fazer aqui, ó, seguindo o sentido do círculo, sempre, tá? Então vamos seguir no sentido do círculo aqui, vai trabalhando e pronto. Por que é importante esse treino mais livre, esse treino mais onde vocês não precisam fazer a sombra de tal forma, de tal jeito e tudo mais? Porque vocês vão pegando essa intimidade com a máquina de vocês, com o equipamento de vocês. Então vocês percebem, eu gosto de fazer um rastelado, nessa área eu gosto de fazer ele assim, nessa velocidade, nessa voltagem, com esse tipo de agulha, tá? Se vocês não tiverem esse tipo de treino livre, assim, onde vocês estão só realmente experimentando as técnicas, experimentando as coisas, vocês vão deixar para aplicar isso só na tatuagem e todos os erros que vocês forem cometer, vocês vão cometer eles na tatuagem. Então é aquilo que eu falo. O treino, ele serve principalmente para vocês poderem reconhecer os erros de vocês, reconhecerem o que vocês podem melhorar e como vocês podem melhorar, tá? Ó, segue sempre o sentido do círculo. Por mais que vocês estejam fazendo uma sombra sem um sentido exato, tá? Segue o sentido do círculo, que isso sempre vai ter um resultado legal na tatuagem, tá? Ó. E aí, outra coisa legal de se fazer, tá? Ó, vocês podem ver que a sombra já ficou bem bonita, né? Bem bacana. E aí outra coisa que vocês podem fazer nesse ponto do rastelado é o seguinte.
Aqui vocês vão perceber que tem duas... Deixa eu mostrar mais de perto. Dá aquele zoomzinho maneiro. É o foco no caso, né? Ó, vocês vão perceber que tem duas linhas bem marcadas aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uns rastelados bem próximo dessas linhas. Uns rastelados mais fortes. E deixar no meio mais claro, pra gente poder ter uma sensação de que ali é uma marca, tá? Isso aqui a gente vai usar bastante quando a gente estiver trabalhando com flores, certo? Então na flor a gente vai ter tipo o veio da pétala, certo? Que vai ser mais forte. E aí no lado a gente vai ter um pouquinho mais clarinho, tá? Ó. Vou mostrar pra vocês como é que fica o resultado disso aqui, tá? E sempre rastelando, nunca traçando aqui, porque no final ele tem que ter é legal que ele tenha a sensação de rastelado, tá? Porque se vocês ficarem fazendo traços aqui, aí já perde essa noção de rastelado. Mas isso também de um ponto puramente estético que fica legal pra mim, tá? Não necessariamente tá errado ou tudo mais, é só como eu acho que fica legal, uma dica mais pessoal assim mesmo, tá? Ó, olha a diferença aqui. Vocês estão vendo que fica bem marcadinho onde a gente tem a parte mais rastelada, mais escura. Então aquelas linhas que a gente tinha, elas já saíram, certo? Elas já saíram. Agora elas estão marcadinhas por rastelado, por vários pontinhos aqui, tá? E aqui a gente já tem uma sombra bem mais cruzada, bem mais sem sentido. Mas quando vocês perceberem ela no todo, aqui ó, vocês vão ver que essa área aqui ela tá sombreada, tá? Bom, feito isso, tá? Trabalhado o rastelado, entendendo como funciona o rastelado, agora a gente vai para uma outra técnica bem parecida com o rastelado que eu queria mostrar para vocês, que é o Dot Speed, tá? Ainda não é um nome tão batizado assim, tão corretamente batizado, mas eu gosto de chamar de Dot Speed, foi o primeiro nome que chamaram. Até foi o Rafa Oliveira, se não me engano, que chamou de Dot Speed. E eu acho que é um nome bem legal, porque a gente faz pontos, dots, né? Com muita speed e velocidade. Desculpa o trocadilho aí, mas a real é isso, tá? Então o que a gente vai fazer no dot speed? Deixa eu pegar uma... Ó, tem uma formiguinha aqui. Sinto muito. Ó, o que a gente vai fazer no dot speed? A gente vai pegar essa parte aqui para treinar o dot speed. O dot speed, diferente do rastelado, o rastelado a gente liga a máquina, crava a agulha e arrasta ela, certo? Para dar o efeito de rastelado. No dot speed a gente vai ligar a máquina e vai só encostar os pontos, tá? Nesse ponto aqui não faz diferença a gente cruzar ou não, porque o objetivo é a gente preencher uma área. Então se vocês quiserem fazer em círculo, se vocês quiserem fazer de lado, tá? Se vocês quiserem fazer oval mesmo, tá? Ao invés de fazer círculos pequenininhos assim, tá? Aí é a critério de vocês. Mas o resultado que a gente vai ter é isso aqui, uma sombrinha aqui eu vou mostrar melhor para vocês aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai sombrear todo ele aqui de uma forma bem superficial, tá? E aí, isso aqui a gente só bota a pontinha da agulha e faz movimentos bem rápidos, tá? Que eu só quero mostrar para vocês o que a gente vai conseguir atingir com o dot speed, certo? Ó, a gente já tem um resultado ali levemente sombreado, né? Eu tô me perdendo um pouquinho no foco, galera, mas depois eu vou mostrar tudo direitinho para vocês. Aí o que a gente vai fazer? Ó, a gente vai começar a trabalhar. A gente já tem tudo pigmentado. Então eu vou querer pigmentar esses três cantos. Embaixo, nesse lado e nesse lado eu quero deixar ele mais escurinho. Então eu vou lá e faço um dot speed aqui em cima. Bem leve. Chega pro meio, eu já vou soltando, ó. Lembrando que o dot speed, ele é bem superficial, tá? Então nesse ponto aqui, é legal vocês botarem bastante agulha para fora, tá? Deixar a agulha bem para fora, para vocês poderem ter esse controle de deixar a agulha só bater para pigmentar ali, certo? Então vamos fazer a mesma coisa aqui. Tá? E a gente vai fazer lá no cantinho também, para deixar um pouquinho mais do jeito que a gente quer.
Ó. Podem fazer que nem eu tô fazendo aqui, ó, de circular, de ladinho e só vai acelerando a velocidade lá, ó. De ladinho e só vai acelerando a velocidade para a ponta. É bem parecido com o desenho essa parte aqui, tá? Então deixa eu dar uma limpada, mostrar para vocês como é que ficou aqui. Ó. Agora vocês vão ver a diferença de textura que tem um dot speed e um rastelado, certo? Ó. A gente tem nesse ponto aqui um rastelado, tá? Vocês podem ver que dá um volume bem legal, dá para sentir bem curvada essa área. E aqui a gente tem um dot speed, ó, que é só uma sombra mesmo, tá? Esse dot speed a gente pode aplicar nesse círculo aqui. Vamos até aplicar ele para mostrar para vocês, tá? Então a gente tem a diferença dos dois. Esse aqui serve para um propósito, esse aqui serve para outro propósito, tá? Então, vocês vão encontrar o propósito certo. Tem momentos que vai ser mais legal fazer um dot speed, tem um momento que vai ser mais legal fazer um rastelado. Então, tudo isso vocês vão escolhendo como que fica melhor para fazer. Aqui eu vou só dar uma escurecida nesse canto do círculo. Tá? O que tem que cuidar, galera, é o seguinte, ó, quando a gente está trabalhando com dot speed, por mais que seja bem superficial, a gente está arrastando muito agulha na pele da pessoa, tá? Então isso aqui acaba machucando a pele da pessoa. Então aproveitem o treino, que a pele não machuca, já falei isso várias vezes, para vocês poderem experimentar como que vocês conseguem fazer o dot speed de uma forma mais confortável, tá? Uma vez que vocês conseguiram entender, conseguiram se adaptar para fazer o dot speed, vai lá, usa essa técnica sempre que possível para deixar o trabalho de vocês como vocês querem, tá? Mas vocês vão ver como ele já dá uma diferença muito grande de textura do que a gente tinha do rastelado. O dot speed também é legal para vocês irem suavizando as sombras, então vocês sabem aonde que vocês precisam escurecer mais, aonde que vocês precisam clarear mais, tá? Ó. E pode trabalhar com uma área maior, uma área menor, aí é critério de vocês. Tá? Deixa eu dar uma limpadinha, mostrar para vocês aqui. Com o dot speed aqui, tá? A gente já vai sair de uma sombra que era uma sombra de rastelado para uma sombra muito parecida com pontilhismo, ó. Ó, tá vendo como ficou essa sombra aqui? Ela ficou bem texturizada, mas ela não tem mais aquela curva que a gente estava trabalhando. Nesse lado a gente tem a curva, então se vocês tirarem aqui, ó, por mais que vocês ainda percebam aquela curvinha que a gente trabalhou por baixo, a gente está muito mais no volume da sombra em si do que no sentido do círculo aqui, tá? Então é isso, a gente vai finalizar só esses dois cantinhos aqui que ficaram em brancos, tá? Isso aqui eu recomendo vocês brincarem da forma que vocês quiserem brincar, da forma que vocês quiserem fazer. E também todo o treino, na verdade, a gente só dá dica para vocês do que possa ser legal, do que possa ser bacana. Mas eu acho legal sempre trabalhar bem com os cantinhos, escurecer eles, fazer um rasteladinho lá para a ponta, pra gente ver como é que fica um pouquinho mais de volume aqui, um pouquinho mais de sentido nessa área aqui, tá? Ó, tá? Fica bem legal, eu gosto de trabalhar aqui assim, um jeito mais livre. E aqui, só pra brincar, então a gente vai fazer um dot speed, já que a gente fez um rasteladinho aqui. Lembrando a diferença, tá? Rastelado, a gente crava a agulha e solta. O dot speed a gente faz isso aqui, tá? A gente bate a agulha várias vezes. E tem uma diferença bem grande, tá? Então aqui eu vou só dar uma sombreadinha aqui com dot speed. Ó, olha aqui como vai ficando durante. Aí depois a gente limpa, ó. Ó, limpou. A gente tem uma sombrinha bem suave e vai trabalhando ela aí, tá? Ó. Pronto, tá? Uma sombrinha bem suave, dá pra fazer uma no outro cantinho, tá? Um extra aqui desse treino, tá? Já que vocês experimentaram praticamente tudo aqui, traço grosso, traço fino, traço tremido, traço muito tremido, sombra homogênea, sombra não homogênea, tá? Já que vocês experimentaram praticamente de tudo aqui, eu quero mostrar para vocês agora o treino ele não precisa parar por aqui, tá?
Esse treino aqui vocês não precisam ter esse resultado final aqui, ó, que a gente tá vendo, tá? O que vocês podem fazer? Vocês podem aproveitar que estão com a pele artificial e faz o seguinte, pega todos esses errinhos que vocês fizeram aqui, tá? E vai trabalhando neles. Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho mais neles. A gente vai pegar um preto puro e ir fazendo a mão livre mesmo. Aonde eu vi que tem um traço tremido aqui, o que eu vou fazer? Vou lá, brinco com ele junto lá no outro, ó. E vou trabalhando assim, junto um no outro. Tá, deixa eu aumentar um pouquinho a voltagem, que agora a gente está em traço. Ó. Ó, pronto. Já tem um tracinho aqui mais bagunçadinho. E daí o que vocês podem fazer? Começa a trabalhar aquilo que a gente estava fazendo agora, ó. Começa a sombrear aqui. Ó. Lembrem sempre de cuidar da sombra para não escurecer muito, tá? Isso é bem importante. Também não adianta deixar super claro e daí quando vocês tiverem o resultado final lá, não vai ter pigmento e aí vai ficar muito ruim. Ó. Aqui vocês vão brincando para brincar com tipos de sombra que vocês gostam de fazer durante a tatuagem. Então, deixa eu só terminar aqui para mostrar para vocês. Ó. Então aqui onde a gente tinha treinado nossos traços, eles não precisam ficar só traços, ó. Ó, olha que bacana ali. A gente vai treinando uma sombrinha. Ah, mas eu quero treinar com a Magnum. Toca a Magnum ali. Vai experimentando, vai treinando cantinhos, tudo mais. Vocês têm todos esses quadradinhos, essas linhas para treinar aqui. Vocês podem treinar essa pigmentação em círculo, né? Vocês podem treinar essa pigmentação aqui no meio, tá? Sem encostar nas linhas ou alguma coisa do tipo. Então aqui nesse treino vocês já podem aproveitar e brincar bastante, tá? Eu só achei legal essa configuração de treino, queria passar isso para vocês, porque a gente vai trabalhar várias formas de várias coisas aqui e também que eu queria gravar o review da pele artificial, da PEN, para poder mostrar para vocês. E é isso aí então, treino finalizado. Aproveitem, não deixem essas bordas brancas aqui, aproveitem cada cantinho da pele, aproveitem cada cantinho. Toda essa parte que foi traçada, aproveitem para sombrear no meio, para brincar de sombra daqui para cá, daqui para lá, porque esse treino aqui, ele acaba sendo um treino bem longo, então vocês podem deixar isso aqui numa pele artificial e ir fazendo a cada dia, uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias. Pega essa parte, vai brincando, vai treinando, quando vê, ao longo do tempo, vocês já estão com uma experiência bem melhor, só treinando aí. Fechou? Bom, para quem ficou até agora vendo o vídeo, então eu agradeço de verdade a paciência de vocês. Como vocês viram, esse exercício é super legal de fazer, não esse em específico, mas esse tipo de exercício. Fazer os exercícios dessa forma, onde vocês não ficam presos a ter que fazer algum desenho ou um traço super reto ou tudo mais, porque quanto mais vocês vão fazendo, melhor vocês vão ficando. Ah, mas Nicolas, como é que tu vai ensinar tatuagem se tu tem traço torto, se tu tem traço tremido? É prática, isso é muito importante vocês entenderem. A prática, ela é muito importante. Fazia muito tempo que eu não tatuava, quando eu voltei para tatuar, aí já perde muita prática, então eu tenho que voltar a treinar, até adquirir essa prática de novo, até adquirir essa habilidade de novo e conseguir fazer os traços mais retinhos e não ficarem tremidos. Mas no geral eu acho que eu consegui explicar bastante coisa para vocês. Expliquei sombra com Magnum, eu não tinha nenhuma Magnum curvada para mostrar para vocês, mas consegui explicar sombra com Magnum, consegui explicar rastelado, dot speed, como encontrar voltagem na máquina de vocês. E, pô, eu achei muito legal isso. Se vocês quiserem fazer esse tipo de exercício, vocês podem repetir exatamente esse exercício, ou vocês podem criar novos exercícios com novos quadradinhos, círculos, triângulos, formas geométricas, mas o importante é que vocês tenham em mente que quando vocês estiverem fazendo exercícios dessa forma, o importante é vocês experimentarem, porque esse é o momento de experimentar e não quando vocês estiverem tatuando numa pessoa, tá bom? Lembrando que quem gostou desse vídeo e quiser participar do nosso curso, pode entrar no nosso site, vou deixar o site aqui embaixo também para vocês.
e as vagas estão abertas durante a pandemia. E é isso aí, fechou? Valeu!